Que viagem é essa, véi? O episódio começa de onde o anterior parou, com a Blake dizendo que acha que elas estão num conto de fadas. Wise não acredita e faz uma recapitulação de tudo o que aconteceu até aquele momento. Yang explica que o braço dela foi roubado por um guaxinim e o Wise é incapaz de ver alguma lógica em tudo aquilo, já que ela se recusa a acreditar na teoria da Blake. E aí, meus amigos, aí tem o momento em que eu arregalei os olhos, pois a nossa gata favorita conta a razão dela pensar nisso, porque todo aquele mundo lembra uma história essa que ela leu. As outras personagens parecem saber sobre, mas é a Blake que tem isso mais vívido na mente, já que uma das primeiras características da Blake que vemos lá no começo da série é que ela gosta de ler. I'm Yang, Ruby's older sister. Right. Nice night, don't you think? Yes, almost as lovely as this book that I will continue to read as soon as you leave. Então faz muito sentido ser ela puxar essa parada, o que foi uma sacada muito boa, principalmente vindo do Miles Luna e seus capangas, que tem a fama de ignorar completamente coisas que já aconteceram. Porque o mundo inteiro ainda pensa que a Yang quebrou a perna do Mercury na maldade no Vital Festival lá no volume 3. Isso nunca mais foi mencionado. Blake e Yang relembram o que aconteceu na história da Alex, que é a equivalente da Alice nessa história, que é basicamente tudo que aconteceu com elas, inclusive que a Alex lutou com o Jabberwocker, que é aquele bichão do episódio anterior que tem uma relação com outra criatura do livro da Alice, que eu vou explicar no vídeo da abertura, ok? Ele vai sair alguma hora. Então, pela explicação, o próximo passo é recuperar a faca que foi roubada. E Little diz que provavelmente está com Jinxie, o mercador, e elas vão até a cidade ver ele. E eu vou ignorar completamente essa cena aqui, ok? Porque, primeiro, tem um momento Bumblebee melhor que esse nesse episódio. E segundo, nós já não tinham ficado de mãos dadas no volume 6? Sim, eu vi aqui. Realmente isso aconteceu. Tipo, não seria a primeira vez. Eu não tô entendendo. About time. Como assim, Wise? Tu tava do lado das duas! Enquanto as duas estão de namorico, a Wise fica pensativa. It's all gone. There's nothing left for me to go back to. Antes, havia uma parte dela que ansiava por mudança, que estava cansada de ser tratada como um peão, e ela consegue ultrapassar isso. Mas todo o prestígio e riqueza da sua família foi literalmente por água abaixo no volume anterior. Das 4, ela foi a pessoa que mais viu as coisas dando errado lá no final do volume 8. Então, por isso tudo, ela provavelmente é a única pessoa ali que consegue ver o quão no fundo do poço a sua amiga está. Por isso ela busca se controlar para não deixar ela pior, mas ela continua para baixo. Depois de andar bastante, elas chegam na cidade. Os habitantes parecem com brinquedos e são vigiados por esses soldados que me lembram quebra-nozes. É essa a referência. Blake, por saber a história de cor, sabe da armação de Jinxie. Seus artigos parecem uma coisa, mas na verdade são coisas completamente diferentes. E Blake completa dizendo que o coração da Alex disse qual dos itens era a sua faca que tinha sido roubada na história. Enquanto Yang segue a lógica e deduz que seu braço é o cajado de ouro, já que ele possui o tamanho de um braço, Ruby sente algo no fundo da sua alma, que o boneco verde é algo importante. E como em Ever After não existe dinheiro, você paga a Jinxie com coisas abstratas. O primeiro item é vendido em troca de um abraço. Quando chega na hora do segundo item, que é o cajado, Yang e um dos soldados levantam a mão querendo o item. A Yang porque ela acha que é o braço dela, e o soldado para dar de aniversário ao Rei Vermelho, já que é o aniversário dele. Entretanto, Jinxie pede para a pessoa dizer a ele o que é ser amado. E a Yang simplesmente congela e ela olha para o lado, que por um acaso, se vermos a posição da Yang nessa outra cena aqui, dá para deduzir que essa olhada tímida foi na direção da Blake. Sim, a Yang ficou com vergonhinha. A cidadã aqui está derretendo. Por conta do seu travamento, ela perde o leilão. O último item é o boneco que somente a Ruby se interessa. Então, em teoria, era para ela conseguir facilmente, mas Jinxie pede algo que Ruby não pode dar a ele: esperança. Ele pede para que ela enche o pote com sua esperança, mas naquele estado mental, Ruby só conseguiria encher aquilo com as suas lágrimas. Mas Little age rapidamente, roubando o boneco. Só que isso quebra o feitiço nos itens, revelando suas verdadeiras formas. O cajado realmente era o braço e o boneco era uma das espadas da Penny. E eu tenho que elogiar muito a direção de Ruby nessa cena, porque quando Jinxie começa a falar o que ele quer no pote, você consegue ver o boneco do outro lado do pote, como se ele tivesse
dentro dele. Mas quando ele percebe que a Ruby não tem esperança, ele move ele de forma a qual o boneco não aparente mais estar dentro, simbolizando que todo o resto de esperança que a Ruby tinha se foi quando ela descobriu que a Penny morreu. Meus amigos, isso aqui é cinema. Ruby entra em choque ao ver a espada e Aang rouba o braço e elas vão embora. Bem, a Ruby podia estar ainda mais triste que antes, mas olha pelo lado positivo. Pelo menos agora a Aang pode dar uma mão pro grupo. Me desculpa. Daí a Blake mete um nerdola moment reclamando que elas estão fazendo tudo errado, que a história do livro não é assim, que estão estragando a história da infância dela, trocar a etnia dos personagens. Daí Ruby diz que foi atraída pela espada e não sabe o porquê. E de repente começa a chover. E pelo que os soldados dão a entender nessa parte, This way! Somebody's sad! I'd be sad too, if I ruined the royal birthday! Ever After responde às emoções das pessoas. E como Ruby está muito triste, começa a chover. Por conta disso, os guardas acham as garotas. Ruby decide seguir com a história do conto de fadas e ir com os guardas até o Castelo Vermelho. Daí tem essa cena. That's where we're taking you, for stealing royal property! What if I offered you something better? The weapon of a powerful warrior. Not just a powerful warrior. The most powerful to ever live. She was touched by magic, and she gave her life for thousands. She took a message of hope to the stars, and she saw the world through better eyes. Take us to the royal birthday, and allow us to present this most precious gift. Pô, cara, essa cena não dá, cara. Ruby conecta as peças do quebra-cabeça e percebe que elas precisam seguir o que está no livro. E que era melhor seguir com aquilo. And stop pretending we know what we're doing. Aang, você tá bem? Parece que você teve um déjà vu. No próximo episódio a gente vai ter um jogo de xadrez. Porque no Alice Através do Espelho tem xadrez. E eu vou explicar isso melhor no vídeo da abertura. Quando eu fizer o vídeo da abertura, aí eu vou falar muito de Alice Através do Espelho. Você vai entender essa referência?